As obras são importantes em nossas vidas, pois nós somos conhecidos por essas obras. Nós precisamos entender que o que fazemos, a maneira como nós fazemos, para quem nós fazemos e o que nós fazemos é importante. E isto revela quem somos, revela o nosso caráter, revela a natureza que temos, revela de fato conhecimento que temos ou não de Deus. Pois a maneira que nós vivemos, a maneira como nós nos relacionamos, expressam o conhecimento de Deus. E a gente precisa entender isso. Nós temos o caso, por exemplo, em Lida, da pessoa que morre, da Tabita, que na realidade era conhecida também por Dorcas. Isso está lá em Atos, no capítulo 9, 38 ao 41. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. A questão aqui não é o milagre realizado da ressurreição desta mulher, mas sim todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com ela. Ou seja, era uma pessoa que era conhecido pelo que fazia, pelas obras que realizava. O que a gente precisa entender na nossa vida é a mesma coisa. Nós somos conhecidos e nós revelamos o conhecimento que tem pela maneira como nós vivemos. Quando nós expressamos compaixão, misericórdia, graça, ou seja, quando nós revelamos a justiça de Deus, a bondade de Deus, nós expressamos o nosso conhecimento de Deus e seremos conhecidos por isso. Quando nós agimos com ganância, com orgulho, com egoísmo, nós revelaremos de fato o ser natural que somos e o quanto desprezamos as pessoas, pois quando agimos segundo o pensamento natural, nós não revelamos qualquer interesse e qualquer cuidado com as pessoas. E mais do que isso, a motivação pelo qual fazemos as coisas é um aspecto que só nós mesmos identificamos, revela também a maneira e o porquê nós fazemos. Quando fazemos boas obras com o intuito de alcançar favor de Deus, de agradar a Deus, também nós não estamos revelando o nosso Deus, mas sim a nossa religiosidade. O que a gente precisa entender, Deus nos chama para vivermos o seu reino e fazermos as obras que glorificam o seu nome. Obras que expressam, que manifestam e que revelam seu caráter, suas virtudes e que proclamam ao mundo todo sua multiforme sabedoria. A gente precisa entender isso. Somos chamados para vivermos o reino de Deus neste mundo, para andarmos segundo os valores eternos e revelarmos esses valores eternos em todas as coisas que fazemos. Deus nos capacita para isso. Quando nós compreendemos a sua salvação, quando nós compreendemos que há necessidade do arrependimento, pois o reino de Deus chegou até nós, o que nós precisamos fazer? Nos submeter a Deus. Submeter reconhecendo que a sua salvação, ou seja, a reconciliação oferecida a nós, é mediante a graça de Deus, mediante a sua graça. Por causa do que Cristo fez naquela cruz, nós somos tirados das trevas. Ele nos compra, nós morremos e ressuscitamos para viver segundo os valores eternos. Ele nos capacita para isso. Ele nos dá do seu Espírito, Ele derrama abundantemente das suas virtudes, Ele nos faz coparticipantes de sua natureza e nos capacita para que a gente possa rejeitar as paixões humanas, ou seja, uma forma de viver deste mundo. E aí, então,
À medida que nós crescemos, amadurecemos, conhecemos da vontade de Deus, fato que a gente precisa buscar esse conhecimento, esse entendimento, pois Jesus mesmo diz que a vida eterna está em conhecer o Pai. E a gente precisa conhecer. E à medida que nós conhecemos, nós crescemos, nós amadurecemos, nós compreendemos a vontade de Deus e fazemos aquilo que lhe agrada. Nós nos despimos da velha natureza, da natureza humana, e nos revestimos de Cristo, que é o que Ele deseja que nós façamos. Para que, ao fazermos isso, a gente cresça, amadureça e assim revele Cristo ao mundo por meio das nossas obras e a gente possa ser conhecido por essas obras, obras que glorificam a Deus. Que a gente entenda, compreenda isso e que busque o conhecimento do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.